Você está ouvindo o programa O Poder da Palavra. Apoio Cultural. Agronutri Nutrição Animal. Rações e proteinados para aves, suínos e bovinos. Investir em nutrição é investir no futuro da produção. Avenida 7 de Setembro, número 8, setor industrial. Fone WhatsApp 699-8400-3814. Psicoterapia com a psicóloga Alíria Fernandes. Cuide da sua saúde mental. A terapia é um investimento em você. Fone WhatsApp 44 9911 56 28. Embaixada de Cristo, Lagos, Nigéria. Ministério liderado pelo pastor Cris Oyakhilome, que se estende por todo o mundo, levando milhões de pessoas a experimentarem uma vida vitoriosa e propositada na palavra de Deus. Maiores informações, entre em contato conosco pelo fone WhatsApp 699-9909-9818. Neste momento, você receberá o poder da palavra no seu espírito. Vamos para o momento da preciosa palavra do nosso Senhor. E hoje o tema é a vida eterna em nós. Vá para o livro de 1 Pedro 2:9, que diz assim: Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia. Você é nascido do Espírito, carregado da vida eterna de Deus, chamado para viver como vencedor. O nosso versículo inicial diz que somos uma geração eleita, um povo separado, uma nação santa. Isto significa que você foi chamado para viver uma vida sobrenatural, não para viver como os outros vivem, sofrer como os outros sofrem. Você foi chamado para manifestar a natureza divina de Deus aqui na terra. E quando o Espírito Santo abrir os seus olhos espirituais, você enxergará quem você realmente é. E quando esta verdade entrar no seu espírito, você nunca mais será o mesmo. Você se levantará e viverá realmente como um filho do Altíssimo, porque a palavra declara em 1 João 4,17, assim como ele é, assim somos neste mundo. Aleluia. Quando você nasce de novo, você recebe uma vida, uma nova natureza, a vida do próprio Deus dentro de você. Ser cristão não é ser alguém que vive pedindo ajuda a Deus, mendigando milagres, implorando para que Ele faça algo. Não. O cristão verdadeiro é aquele que reconhece que a vida de Deus habita dentro dele. Ele não está esperando Deus mover os céus, porque o céu já desceu e habita dentro do seu espírito. É por isto que muitos fracassam, porque continuam orando como crianças espirituais, pedindo a Deus que os cure, que resolva os seus problemas, quando na verdade a palavra declara na segunda carta aos Coríntios 5,17, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Isso não é uma promessa futura, é uma realidade presente. Imagine um homem de 40 anos sendo alimentado com uma mamadeira. Que tragédia! Mas espiritualmente é exatamente isso que está acontecendo com muitos cristãos. São adultos na idade, mas bebês no espírito. Pessoas que nunca aprenderam a andar com a vida divina que receberam.
E o que acontece quando continuam a viver neste nível é que cedo ou tarde eles vão se frustrar. Porque um bebê espiritual até recebe milagres, recebe orações e é carregado nos braços. Mas se permanecer nesse estágio, chegará o dia em que nada mais funcionará. Eles vão orar e nada acontecerá. Porque Deus espera que cresçam, que deixem a mamadeira e aprendam a usar a espada do Espírito, que é a sua palavra. Você não foi chamado para viver como vítima. Você foi chamado para viver como filho de Deus, herdeiro de tudo que Ele é e de tudo que Ele tem. Você é participante da natureza divina de Deus. 2 Pedro 1,4 diz que você é participante da natureza divina. Você é do tipo de Deus. Aleluia! Muitos não compreendem esta verdade. Por isso se ofendem quando ouvem isto. Mas não estamos aqui falando de religião. Não estamos falando de tradições. Estamos falando da vida de Deus dentro do homem. Estamos falando de realidades espirituais que mudam a sua história, a sua saúde, a sua mentalidade, que mudam a sua família e o seu futuro. Você precisa sair do estágio infantil e crescer espiritualmente. Você precisa se levantar e viver a vida sobrenatural que já lhe pertence em Cristo. Quando você nasceu dos seus pais terrenos, você recebeu a natureza deles, a natureza da carne. Mas quando você nasce de novo, você recebe a vida de Deus no seu espírito. Isto muda tudo. Isso não é religião, é uma transformação da natureza, de sua natureza. A Bíblia declara em Tiago 1,18 que Deus nos gerou pela palavra da verdade. E em 1 Pedro 1,23 está escrito que fomos regenerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, que vive e permanece para sempre. Aleluia! Isso significa que o que está dentro de você não pode ser corrompido, não pode ser destruído, não pode ser vencido. Você carrega a vida do próprio Deus. Mas aqui está a questão. Se você não sabe que tem esta vida, nunca poderá vivê-la. Milhares de cristãos estão sofrendo, sendo derrotados, vivendo como homens comuns, simplesmente porque não sabem quem são. Eles oram, choram, imploram a Deus, sem perceber que Deus já lhes deu tudo que precisam para viver em vitória. Aleluia. 1 João 5,11 diz: este é o testemunho que Deus nos deu, a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Não diz que Ele vai nos dar, não diz que Ele está planejando nos dar, diz que Ele já nos deu, já aconteceu. Quem tem o Filho de Deus tem a vida. Então, se você recebeu Jesus, pare de viver como um derrotado. Você tem a vida eterna dentro de você agora mesmo. Isso significa que a doença não tem direito sobre o seu corpo. A miséria não tem direito sobre a sua vida. A derrota não tem espaço no seu destino. Você precisa despertar. Você não é qualquer um diante de Deus. Você é um filho amado, herdeiro de todas as coisas. Romanos 8,17 diz que somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Isso significa que tudo que pertence a Jesus pertence a você. Mas você precisa entender que a vida cristã não é vivida com base em sentimentos. Não é sobre eu acho, eu sinto ou eu espero. É sobre o que está escrito na palavra.
É sobre o que Deus já declarou. E Ele disse que você tem a vida eterna, que você é uma nova criatura. Ele disse que você é filho dele. Então creia, declare e viva essa verdade. Escute, se você não assumir essa identidade, você vai continuar vivendo como um homem comum. Vai continuar doente, fraco, deprimido e sem direção. Mas se você abraçar essa revelação, sua vida se transformará. Você começará a andar em vitória sobre a doença, sobre a pobreza, sobre os ataques de Satanás. Porque dentro de você existe uma vida que não pode ser vencida. Você tem a vida eterna dentro de você. E essa vida vai se manifestar na sua saúde, na sua mente, nas suas emoções, no seu trabalho, na sua família e em tudo que você tocar. Ouça, a maior tragédia entre os cristãos não é a perseguição, não são os desafios da vida, não é a doença. A maior tragédia é permanecer na infância espiritual, mesmo após anos de fé. Muitos estão há décadas servindo a Deus e ainda vivem como bebês espirituais. Isso precisa acabar. Paulo disse em 1 Coríntios 3:1: não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Muitos de nós ainda estão nesse estágio, vivendo de leite espiritual, sem nunca chegar ao alimento sólido, sem aprender a andar na sabedoria do Espírito. Um bebê físico não pode governar um país, não pode administrar a sua própria vida, não pode conquistar nada. Mas um homem maduro conhece a sua autoridade em Cristo. Ele sabe como usar a palavra. Ele sabe como operar no poder do Espírito Santo. Se você realmente entender que recebeu a vida eterna, que a natureza divina habita em você, você vai operar como Deus planejou desde o início, vivendo em saúde, prosperidade, alegria e vitória espiritual. Muitas pessoas pensam: mas fulano serviu a Deus por 40 anos e morreu doente. Ouça bem, ele não era maduro espiritualmente. Ele não sabia como operar a vida que Deus colocou nele. Ele não tinha sabedoria para governar o seu corpo, a mente e as circunstâncias com base na palavra de Deus. Mas você pode ser diferente. Você pode declarar: eu não sou mais um bebê espiritual. Eu cresço todos os dias na sabedoria, em conhecimento de Deus. Eu sou o filho de Deus, herdeiro de todas as coisas. Aleluia! E quando você começa a andar neste nível de maturidade, você passa a controlar a sua própria vida. E quando o inimigo tentar trazer enfermidade, você diz: não, em o nome de Jesus. Você não tem poder sobre mim. Quando a escassez aparecer, você declara: eu sou herdeiro de Deus. Tudo que Ele tem é meu. Aleluia. Amados, este é o ponto crucial. Crescimento espiritual não é opcional, é obrigatório. Se você permanecer na infância, você será vencido. Mas se você decidir crescer, você viverá a vida de um filho de Deus, cheio de poder, autoridade e bênçãos sobrenaturais. Você carrega dentro de si a natureza divina de Deus. Não é promessa, não é teoria, não é esperança, é fato. Você não é frágil, você não é impotente, você não é um ser comum. Você foi feito para governar, criar, abençoar, para manifestar a vida de Cristo aqui na terra. O Espírito Santo foi dado para habitar em você, para operar milagres, para manifestar a vitória de Deus em todas as áreas da sua vida. Lembre-se
do que a palavra diz em Efésios 3:20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Aleluia. Não é só o poder de Deus no céu, é o poder de Deus que habita dentro de você. Aleluia. Não espere chegar no céu para viver como filho de Deus. A vida de vitória, saúde, prosperidade e autoridade começa agora no seu espírito. Use a palavra, use o nome de Jesus. Ele deu a você o poder para governar, para vencer. Nunca mais aceite viver como um ser comum. Você nasceu para ser vencedor, para ser saudável, forte e abençoado. Você nasceu para manifestar a natureza divina de Deus. E se você entender quem você é, não irá se preocupar, não vai reclamar, não vai se desesperar, porque a vida de Deus em você está em operação. Cada pensamento, cada palavra, cada ação pode ser dirigida pelo Espírito Santo. Cada situação pode ser dominada pelo poder que habita em você. Segundo aos Coríntios 5:17 diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aleluia. Isso significa que o seu passado não define o seu futuro. Cada limitação, cada derrota, cada enfermidade, cada fracasso já foi vencido em Cristo. Aleluia. Aleluia. E se você deseja receber essa vida eterna em ti, você que ainda não nasceu de novo, se você quer se tornar essa nova criatura, faça essa oração agora comigo em voz audível e com fé. Ó Senhor Deus, creio de todo o coração em seu Filho Jesus Cristo. Eu creio que Ele morreu por mim e que o Senhor o ressuscitou dos mortos. Eu acredito que Jesus está vivo hoje. E eu confesso com a minha boca que Ele é o Senhor da minha vida a partir de agora. Por Ele e em seu nome, eu tenho a vida eterna. Eu nasci de novo. Obrigado, Senhor, por salvar a minha alma. Amém. Pai querido, obrigado pela vida eterna que recebemos por meio do Senhor Jesus, infiltrada no nosso ser. Como novas criaturas, pertencemos a um reino celestial e manifestamos a sua natureza e poder divino. Andamos na consciência dessa vida divina e manifestamos a sua glória, amor e poder ao compartilharmos esta verdade com outras pessoas. A Ti seja dada a honra, o poder e o domínio eternos para todo sempre. Amém. Com a melodia, Ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Chegamos ao final de mais um programa e eu convido você a estar comigo novamente na próxima quarta-feira com mais um programa, O Poder da Palavra. Deus te abençoe. De novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou.
Eu não sou mais escravo do medo. Sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Você acabou de ouvir o programa O Poder da Palavra com Neide Silva. Para maiores informações sobre o Ministério Embaixada de Cristo no Brasil e na África, entre em contato conosco pelo telefone WhatsApp 69999099818. Deus te abençoe.